Olá pessoal, vamos à nossa aula 17 da sala virtual de física. Essa aula ela é do capítulo 4 da página 53 a 55 do livro 1 de vocês, ok? Bom, vamos começar então. A gente vai começar a falar do movimento composto, para ser mais exato, movimento relativo. Esse movimento em uma única dimensão, ou seja, eu vou considerar dois corpos que movimento numa mesma direção. Então, esse movimento tem uma única dimensão. Tá? E aí, eu tenho um movimento relativo entre eles, e nenhum dos dois estão fixos, no caso, na Terra. Ok? Então, vamos lá. Os corpos A e B, no primeiro exemplo aqui, olha. Então, eles têm movimentos que têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, como é que funciona a velocidade relativa entre eles? Quando tem mesma direção e mesmo sentido, a velocidade relativa, no caso entre A e B, é a diferença das velocidades dos dois. Tá? Então, a diferença, vamos considerar que o A, no caso, esteja movimentando atrás de B, e eu quero saber o tempo que gasta para que A alcance B. Então, tem que saber qual é a velocidade relativa entre eles. E no caso específico aqui, a velocidade relativa entre eles seria a velocidade de A menos o que seria a velocidade de B, ok? Então, nesse exemplo aqui, seria 20 menos 10, seria 10 quilômetros, 10 metros por segundo a velocidade relativa entre eles. Agora, se eu tenho uma situação onde eu tenho dois corpos que têm, no caso, movimento na mesma direção, tá? Quer dizer, tem a velocidade relativa em uma única dimensão, porém os sentidos são opostos, então A e B movimentam em sentidos opostos, como é que a gente faria? Somaria os módulos das velocidades. Se A e B tivessem as velocidades que foram colocadas no exemplo anterior aqui, a velocidade relativa aqui especificamente seria a soma, né? Ou seja, 20 mais 30, 20 mais 10 seria 30 a velocidade relativa entre eles, entre A e B. Então, mesmo sentido, mesma direção, mesmo sentido. Velocidade relativa no caso, a soma, a diferença das velocidades. Mesma direção, mesmo sentido, diferença das velocidades. Mesma direção e sentidos opostos, soma das velocidades. Então, eu tenho lá um exemplo aqui. Eu tenho dois carros que eles movimentam de forma que a distância entre eles em um determinado momento é 200 metros. E eles movimentam, no caso, de forma que esse movimento é uniforme. Então, a velocidade de A, por exemplo, aqui é 12 e de B 8 metros por segundo. Eu quero saber o instante do encontro desses dois carros. Então, vamos pensar, como é que a gente vai resolver esse exercício aqui? Primeira coisa, eu tenho que saber qual a velocidade relativa entre eles. Como eles estão movimentando em sentidos opostos, eu somo as velocidades, né? Então, a velocidade relativa entre eles é o quê? 20 metros por segundo. Então, a velocidade de A em relação a B é 20. Eu quero calcular o quê? O intervalo de tempo gasto para que eles se encontrem, ou seja, para que eles realizem esse deslocamento relativo de 200 metros. Então, qual é a fórmula que eu vou usar? Velocidade relativa é o deslocamento relativo pelo intervalo de tempo. Tá? Então, é a fórmula da velocidade média. Daí a gente faz uma inversão aqui, né? Ó, no lugar que eu tenho ΔT, eu coloco velocidade, no caso, relativa de A por B, e no lugar de velocidade relativa de A por B é ΔT. E daí é só substituir. Deslocamento relativo é 200, no caso aqui, a velocidade relativa entre eles é 20, logo 10 segundos é o tempo gasto para eles se encontrarem. Mas lembrando, gente, que a velocidade, no caso, o movimento de A e B são movimentos o quê? Uniformes, tá? Vamos para outro exemplo aqui, ó, que são, no caso, dois corpos que têm movimentos uniformes também, dois carros, o carro A e B, né? Só que agora esse exemplo, eles têm o mesmo sentido, tá? Então tem a mesma direção e o mesmo sentido. Então a velocidade de A é 20, a velocidade de B é 15. Tá? A posição de A 30 e a posição de B é 180 metros. Isso no instante zero, né? Então a pergunta aqui é o seguinte: depois de quanto tempo A alcança B? Então, como os carros eles movem-se, no caso, no mesmo sentido, tá?
eles movem no mesmo sentido, a gente tem que a velocidade relativa entre eles é a diferença das duas velocidades. Então seria VA menos VB, né? O deslocamento relativo entre eles é o quê? No caso, 30 é a posição de A, 180 de B, então o deslocamento relativo seria 180 menos 30, 150. Tá? O intervalo de tempo gasto para que A alcance B é o que eu quero calcular. Então, a velocidade relativa entre A e B seria 20 menos 15. Então, logo, a velocidade relativa entre A e B seria 5 metros por segundo. Vamos utilizar o mesmo raciocínio anterior lá. Olha. Eu posso utilizar o conceito da velocidade média, que já que os corpos têm movimento uniforme, né? Então, a velocidade relativa entre eles é o deslocamento relativo entre eles pelo intervalo de tempo. Faço uma inversão matemática aqui, né? ΔT é igual ao deslocamento relativo pela velocidade relativa. Logo, o intervalo de tempo vai ser o quê? Deslocamento relativo pelo tempo, pela velocidade relativa entre eles, que é 5. Então, logo, 150 por 5. Então, o tempo, que é o que eu quero calcular, 30 segundos, que é o tempo que gasta, no caso, o corpo A para alcançar o corpo B. Bom, vamos a um outro conceito importante aqui para a gente poder ver nossos próximos exercícios, próximos exemplos aqui. O princípio da simultaneidade, ou o princípio de Galileu. O que diz esse princípio de Galileu? Ele diz o seguinte: quando eu tenho, no caso, um corpo que tem vários movimentos, ou seja, vários movimentos em várias direções, no caso, que são simultâneos, certo? Cada um deles que ocorre, né, vai ocorrer sem interferir no outro, ou seja, cada um deles ocorre como se os outros não existissem. Então, um movimento não interfere no outro. Tá? A gente já viu isso no lançamento oblíquo, por exemplo. A gente tem o movimento vertical, que é um MUV, e o movimento horizontal, que é um MU. Os movimentos são simultâneos, mas independentes. Um não interfere no outro. Ok? Isso também acontece quando eu vai estudar aqui, que é o que a gente vai fazer agora, estudar o movimento de um barco atravessando um rio. Tá? Então, o barco tem a velocidade própria dele, em função do motor que ele tem. O rio tem sua velocidade, que é a velocidade da correnteza, a gente chama de velocidade de arrastamento. Tá? Então, as duas velocidades, ou os dois movimentos acontecem sem que um não interfira no outro. É óbvio que a gente vai ver que a soma das duas velocidades, a soma que seria, a gente está falando de vetores, a soma seria o que seria a velocidade resultante. Tá? Mas um movimento não interfere no outro. Ok? Então, vamos considerar lá um barco, né? Movendo na água, ok? Então, observa que o barco ele tem, no caso, sua velocidade própria, velocidade do barco, velocidade própria dele. E ele tem uma velocidade em relação à água. Né? Então, VRL, velocidade do barco em relação à água. Tá? Então, que seria, no caso, essa velocidade representada aqui de azul. Tá? O movimento das águas, tá, resulta no que seria a velocidade da correnteza, ou velocidade de arrastamento, tá, de laranja aqui, olha. Então, essa é a velocidade de arrastamento. E a terceira velocidade representada aqui é a soma dessas duas. No caso, a velocidade própria do barco, ou seja, a velocidade em relação à água do barco, e a velocidade de arrastamento, somadas da velocidade o quê? Resultante. Tá? Vamos lembrar que nós estamos falando de vetores, então a gente vai ter que utilizar, nesse caso específico aqui, Pitágoras para achar o que seria a resultante, se a gente fosse calcular aqui. Ok? Vamos para situações específicas para o movimento de um barco num rio. Ó. Um barco rio abaixo. Como assim rio abaixo? Eu tenho aqui a velocidade de arrastamento, que é da correnteza, e tenho a velocidade relativa do barco em relação à água, que a gente poderia dizer que é a velocidade própria do barco, que tem a mesma direção e mesmo sentido. E aí, somar esses dois vetores, eu tenho a velocidade resultante do barco aqui, que está de azul. E aqui somar
é literalmente somar mesmo. Por quê? Porque essas duas velocidades, esses dois vetores, têm o quê? Mesma direção e mesmo sentido. Então eu somo eles. A gente já viu isso esse ano na revisão. Lembra disso. Tá? Lembra disso na hora de resolver esse tipo de exercício. Já um barco rio acima, olha. Então o barco está com o motor ligado, ó, a velocidade própria dele, velocidade em relação à água, ó, no caso, tem um sentido contrário à velocidade de arrastamento. Então é um barco rio acima. Rio acima porque a velocidade própria dele é maior que de arrastamento. Porque se fosse menor, ele desceria o rio, é óbvio, né? E aí a velocidade resultante seria a diferença das duas velocidades, a velocidade do barco, velocidade em relação à água do barco, menos a velocidade de arrastamento que é da correnteza, tá? Então, a gente viu isso também. Então, a velocidade própria do barco de arrastamento tem a mesma direção, mas sentidos opostos. Vamos para o próximo caso aqui. Um barco ele tem seu eixo perpendicular à correnteza, ou seja, a velocidade imprimida pelo motor vai ser perpendicular às margens do rio, aqui, ó, a velocidade relativa ou a velocidade em relação às águas, que é a velocidade própria do barco, está de verde aqui, perpendicular à margem, e a velocidade da correnteza, que é de arrastamento, paralela às margens. Tá? Então, se o barco sai desse ponto aqui, ele vai em linha reta, numa trajetória perpendicular às margens do rio? É óbvio que não. Ele vai descer o rio e vai seguir essa trajetória que está demarcada aqui. Então, ele vai descer um pouco o rio aqui no caso, mas vai atravessar o rio, ok? Aí, como é que eu faria para poder fazer esse barco atravessar o rio, esse mesmo barco aqui, atravessar o rio sem, no caso, ele descer? Tá? Então, o que eu faria? Eu inclinaria esse barco do jeito que está aqui. Ó. Então, ele não teria seu eixo perpendicular à correnteza. Então, eu inclinaria ele de forma que a inclinação fosse contrária à correnteza. Tá? Mas voltando aqui ao terceiro exemplo, a velocidade resultante, então, seria a soma dos dois vetores, velocidade própria do barco e velocidade de arrastamento. Mas nesse caso aqui, como formam um ângulo de 90 graus, esses dois vetores, teorema de Pitágoras. A velocidade resultante é a hipotenusa e a velocidade própria do barco de arrastamento são os catetos. Tá? Mas, em contrapartida, esse quarto exemplo aqui, né, que eu disse que eu quero que fazer com que o barco atravesse o rio, mas sem descer. Então, você tem que inclinar, tem que colocar o eixo dele, no caso, inclinado de forma que é contrária à correnteza. E aí tem um determinado ângulo. Esse ângulo vai depender, óbvio, do valor da correnteza, da velocidade da correnteza e, óbvio, também da velocidade própria do barco. Tá? De forma que, se eu somo a velocidade própria do barco, tá, com a velocidade de arrastamento, eu tenho aqui a velocidade resultante que vai ser perpendicular às margens. Olha, então ele vai sair do ponto A e chegar no ponto B. Então, nesse caso, observa que, presta atenção, que a velocidade relativa do barco, ou velocidade, no caso, própria do barco, se eu for analisar os vetores aqui, é minha hipotenusa. Olha, se eu posso pegar esse vetor e projetar aqui, é minha hipotenusa. Então, ó, a velocidade relativa ao quadrado do barco, ou seja, a velocidade própria do barco ao quadrado, é igual à velocidade resultante ao quadrado, mais a velocidade de arrastamento. Só um detalhe, gente, para vocês entenderem. A velocidade resultante, todas essas aqui, velocidade resultante, que se a gente fosse determinar, seria a velocidade do barco em relação a um ponto fixo, à margem do rio. Tá? Seria exatamente isso, ok? Vamos para o último exemplo aqui. Vamos para um exemplo para a gente terminar a nossa aula. Então a gente tem um barco, esse barco ele vai atravessar um rio de margens paralelas, de largura 2 km. Vamos pensar que esse rio ele tem uma largura que se mantém, é uma largura constante, tá, gente? Vamos pensar dessa forma. A velocidade desse barco em relação à correnteza tem módulo 8 km por hora, quer dizer, a velocidade do barco em relação à água, que seria a velocidade própria dele, é 8 km por hora. O barco ele vai sair de um ponto A, de uma margem, no caso, mantém seu eixo sempre perpendicular à correnteza e vai atingir a outra margem. Então, a velocidade da correnteza é constante e tem módulo 6 km por hora. Então, determine o módulo da velocidade resultante do barco, a duração da travessia. Tá? Então, vamos à resolução. Olha
vamos raciocinar, tá? A trajetória do barco, no caso aqui, ou melhor, o eixo dele é perpendicular à correnteza. Não quer dizer que ele vai sair, digamos, aqui do ponto A e vai chegar num ponto B aqui do outro lado, fazendo uma trajetória perpendicular. É óbvio que não. Ele vai descer o rio aqui, tá? Ele vai descer, então vai ter um deslocamento, no caso, paralelo em relação à margem do rio também, ok? Então isso é resultado de quê? Dos dois movimentos, velocidade de arrastamento e a velocidade própria dele. Então vamos lá calcular a velocidade resultante do barco. Bom, teorema de Pitágoras, né? Porque a velocidade resultante é o que está de vermelho aqui, olha. Então seria a velocidade própria do barco ao quadrado, que é 8, a velocidade da correnteza, que é 6 km por hora ao quadrado. Então, e aí a gente tem que a velocidade resultante é raiz quadrada de 100, logo velocidade resultante do barco, 10 km por hora. Ok? Vamos resolver a letra B agora, duração da travessia. Vamos lembrar do princípio de Galileu. Os movimentos da velocidade própria do barco e a velocidade de arrastamento são, no caso, independentes. Um não interfere no outro. Então, o tempo que o barco gasta para atravessar o rio é o mesmo que ele gasta para deslocar rio abaixo. É o mesmo tempo, tá? O tempo é o mesmo, é simultâneo, mas lembra que são movimentos independentes. Então, olha bem, a velocidade própria do barco, velocidade relativa, ou em relação à água, é o que faz ele atravessar. E aí o deslocamento em relação à água, no caso aqui, seria justamente o quê? Esses 2 quilômetros, tá? Os 2 quilômetros que seriam, na verdade, a largura do rio, tá? 2 km de largura. Então, a velocidade relativa é o deslocamento que ele vai fazer para atravessar, dividido pelo intervalo de tempo. A velocidade relativa, que é a do próprio do barco, é 8. O deslocamento, no caso, que seria a largura do rio, é 2 km. E daí eu calculo o intervalo de tempo. Então, o intervalo de tempo seria 2 dividido por 8, ou seja, 0,25 hora. 0,25 hora também conhecido como 15 minutos. Tá? Vamos só retornar aqui. Olha, então 0,25 horas, também conhecido como 15 minutos. Né? Bom, gente, aí a gente conclui nossa aula 17 da sala virtual e aí vocês vão fazer os exercícios. Ó. O exercício que foi postado na aula 17, o 1.17, né? Velocidade, no caso, composição de movimento, que seria a folha, tá? A folha que foi postada, 1.17, ok? Vocês vão fazer o exercício do livro, capítulo 4, páginas 56 a 58. Vão fazer atividade para a sala de aula número 1 e número 4, atividades propostas número 1, 6, 7 e 8. E também vai estar postado lá na aula 17 da sala virtual o exercício de fixação online 1.17. Ah, é a mesma folha? Óbvio que não. A folha vocês não vão precisar de me mandar, tá? Vocês só vão me enviar esse exercício online 1.17. Nesse exercício online 1.17, vocês vão marcar as respostas que vocês obtiveram na atividade para a sala de aula número 1 e 4. Tá? E vai fazer mais um ou dois exercícios, né, que vão ter lá e no final disso vocês vão enviar. Ok? Só uma observação, tá, gente? Esse exercício de fixação online, todo exercício online que vocês forem fazer, vocês têm que colocar, tá, o e-mail de vocês, tá ok? Então é isso aí, fica com Deus, grande abraço, tchau, tchau para vocês, gente, tchau.